Sim, então a gente ia ver isso em sala de aula. No retorno, obviamente, a gente vai ver novamente, vai retomar esse assunto, talvez parte do que a gente veja hoje a gente fale novamente, mas eu acho que a gente já chega mais preparado, a gente não fica perdendo tempo, certo? Já que a gente está em casa, já está com tempo, a gente vai adiantando alguma coisa, principalmente a parte de discussão, de debate, no que é possível. Mas não se preocupe que isso vai ser revisto em sala de aula, porque esse nosso encontro ele não é propriamente uma, uma aula mesmo, não substitui a aula presencial. Vou colocar aqui o material, certo? Meu intuito é a gente ver um pouco da história da democracia antiga e, ao final, a gente fazer algumas relações com a democracia hoje e fazer um debate. Quem quiser só falar, quem quiser só perguntar, fique à vontade, beleza? Posso começar, né? Estou supondo que todos estão me ouvindo. Isso, estou vendo aí todo mundo se manifestando. Deixa eu ver, colocar a apresentação. Então, pessoal, a partir de agora, ver uma coisa. Vocês estão vendo o slide? Esse negócio é novo para mim. Vocês estão vendo o slide aí? E agora? Eu queria que alguém falasse, porque eu não estou me vendo. Eu queria que alguém falasse. Estão vendo o slide? Dá pra ver de boa. Dá para ver? Dá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Rápido. Estão vendo a mim ou a tela? A tela. Certo. Rapidinho. Estão vendo, né? Tamo. Eu tô, pelo menos. Pronto. Vamos lá. Eu vou. Peraí que alguém está pedindo para entrar. Pronto. Vamos lá. Eu vou fazer um apanhado geral sobre o tema da democracia e depois a gente vai entrar na parte do livro e retomar alguns pontos específicos do livro que vocês leram, certo? É bastante comum ouvirmos dizer que a Grécia é o berço da democracia, que é verdade, porém essa informação carece de explicações mais detalhadas. A democracia, né, democratia, peraí que alguém está pedindo para entrar. Temos 27 pessoas já, 25. Acho que é 26 comigo. Então, a democracia, né, nasceu na polis grega de Atenas e não ocorreu em nenhuma, na polis de Atenas, né, e não ocorreu em nenhuma outra mais. Assim sendo, o mais correto seria falarmos em democracia ateniense. Então, a gente fala em democracia antiga, é um hábito, inclusive, às vezes até em livro, dizer democracia antiga, democracia grega, mas a gente tem que ter ciência que só aconteceu essa forma de governo em Atenas, não ocorreu em nenhuma outra cidade-estado grega, certo?
é uma experiência da antiguidade e que morreu lá, é curta, né, foi um curto período da política de Atenas, morreu lá mesmo e só foi retomada na era moderna, né, de forma ainda meio estranha, como ela é estranha até hoje em muitos países. Agora, sim, se tiver uma questão de prova, né, dizer assim, onde surgiu a democracia, e tiver assim, Roma, Grécia, Egito, Pérsia, vocês colocam em Grécia, certo? E, de certa forma, realmente foi na Grécia, mas não foi em toda a Grécia, foi apenas em Atenas. Aí nós temos um histórico dos grandes responsáveis pelo aparecimento, pelo desenvolvimento da democracia, né? Drácon, Solon, Clístenes e Péricles. Vocês têm que ter consciência que a democracia, ela não pode ser vista como uma coisa fixa, uma coisa pronta, uma coisa acabada. Nem era assim na antiguidade, nem é assim hoje. A democracia é uma coisa que requer o tempo todo que seja revisto, que seja modernizada, que seja melhorada. É uma forma de governo, um modo de governo perfeito? Não, não é, não existe. Nunca vai aparecer uma forma de governo perfeito enquanto for para ser humano, não tem como. Agora, é um dos menos piores, né? É o que, se bem feito, se cumprir da lei, né, pode realmente ter uma possibilidade de ter uma paz maior na sociedade, se tudo for cumprido, né, como manda a lei. Porque nem tudo é democracia. O que uma coisa que é anterior à democracia é a lei. Mesmo em reinos, em impérios, mas existiam leis, certo? Bom, a democracia antiga, ou melhor, ateniense, era direta, ou seja, cada cidadão decidia pessoalmente, diretamente, através do voto na Assembleia. O cidadão escolhia e decidia. É diferente da democracia atual, a da democracia moderna, que a gente escolhe, mas a gente não decide. Nós escolhemos pessoas que vão decidir pela gente, certo? Por isso que ela é chamada de representativa. São pessoas que vão nos representar. Se bem ou mal, não sei. Aí são outros 500, mas eles ao menos deveriam nos representar. Existem vantagens e desvantagens em ter uma democracia direta e uma democracia representativa, mas a questão é que a gente tem que pensar também numa questão prática, que é a de que simplesmente não dá, não existe um lugar que cabe todo mundo que vai lá votar. Na nossa vida moderna, toda atribulada, a gente não teria tempo para isso, né, a parar não sei quantas horas por dia para a gente tomar decisões políticas. Então, infelizmente, a gente tem que escolher. No caso da democracia grega, vocês vão ver como ela era bastante restrita. Existia um número de pessoas que dava para fazer isso, né? Mas hoje seria impossível, né? Imagine colocar todo mundo numa praça ou todo mundo em um galpão para a gente fazer uma votação lá, quem é que aceita, quem não aceita, quem é que quer falar? Alguém ia falar? Eu queria falar, não, na Grécia a mulher votava? Não, né? Ou votava já? Não, não. A gente vai ver isso agora. Quem é, ó, Valeu. veja só o que está dizendo aí o texto. A democracia antiga ateniense era direta, ou seja, cada cidadão decidia pessoalmente. Por que esse cidadão está entre aspas? É o que vocês vão entender agora. O cidadão Certo? porque era as pessoas de 20 anos para cima, né? Homem. Não, então, existiam parâmetros, existiam condições, existiam regras para ser considerado cidadão. Isso existia e existe até hoje. Não basta ser pessoa para ser cidadão daquele lugar.
A cidadania é sempre um fator de um lugar. Eu sou cidadão, certo, mas cidadão de onde? Eu sou cidadão lagense, certo. Eu tenho alguns direitos em Lages. Eu estou dando exemplo, viu, pessoal? Eu não sou cidadão lagense, não. Eu sou cidadão, nesse caso, natalense. Eu sou de Aracaju, Sergipe, mas quando eu me mudei para cá, eu troquei a minha cidadania política para cá. Ou seja, eu tenho o direito de votar e ser votado em Natal. Eu tenho vários direitos em Lages, menos o direito de votar e ser votado em Lages. Eu não posso votar no prefeito de Lages, eu não posso me candidatar a prefeito ou vereador em Lages. Nesse sentido, eu não sou cidadão de Lages. Então, a cidadania é sempre local. Eu sou cidadão brasileiro, então eu tenho Peraí, só um minuto. Só um minutinho aqui, viu? Pode saber que eu estou bebendo. Tá com dor. Pode saber que eu estou bebendo de jeito nenhum. Tem que ser refrigerante. Tira esse canudo. Esposa de Freire vai deixar água na cama pra ele. Eu tô com inveja. O que foi? Não, nada não. Ela trouxe um refrigerante para mim. Vamos lá. Eu disse que tava com inveja porque você tem uma esposa pra deixar refrigerante pra você. Ah, sim. Frei, Oi. o que é que faz, tipo, uma pessoa ser considerada cidadã de um local? É economicamente? Você está falando de um local cidade ou de um local país? Os dois. Os dois. Olha, cidade, vamos tomar um exemplo do Brasil, certo? Cidade é o seguinte: eu sou brasileiro e a lei diz que eu devo ter a minha vida política onde eu resido. É o que diz a lei. Eu morava em Aracaju, eu me mudei para Natal. Eu fiz questão de, assim que chegasse aqui, eu transferi o meu título para Natal, porque não tinha perspectiva de voltar para lá, não tenho perspectiva. Bom, eu agora, minha vida é em Natal. Mas se eu quisesse ter deixado meu título de eleitor lá, eu poderia, e na época de eleição eu ir lá votar? Poderia. Nada impediria, mas eu não acho certo. Se eu não estou mais lá, eu não pago mais impostos lá, para que eu vou interferir na política de lá? Não, eu estou residindo aqui, eu pago impostos aqui, eu quero decidir a política aqui, certo? Isso foi uma decisão minha. Inclusive, eu já vi, inclusive é ilegal você morar em uma cidade, residir em uma cidade e votar em outra. Se o juiz da comarca, né, da parte eleitoral, da justiça eleitoral, souber disso, né, foi uma coisa comprovada que você só tirou para beneficiar alguém ou que alguém pediu para várias pessoas transferirem o título, isso é ilegal, isso é errado. Você tem que votar onde você reside. Agora, há casos compreensíveis. Por exemplo, Lucas falou, é só o que tem no interior. É verdade, eu também morei no interior e eu via essa prática, né? Infelizmente tem, as pessoas têm que tomar consciência, nem tudo é culpa do político. Os políticos fazem e as pessoas acabam indo na onda, aceitando, mas não deveria ser assim. Agora, existem casos, por exemplo, que aí eu acho compreensível, em que a pessoa reside em um lugar, mas trabalha em outro. São chamadas cidades dormitório, né? Ela, na verdade, participa da vida política dos dois. Vamos dar um exemplo aqui, Natal e Parnamirim, que são colados. Tem pessoas que são de Parnamirim, trabalham em Natal, quando termina de trabalhar, volta para dormir em Parnamirim e fica nessa. Eu acho que, nesse caso, é compreensível que a pessoa queira escolher, né? Ele
ele acaba sendo um cidadão dos dois lugares. Então, acho que ele pode escolher votar ou em um e outro, mas a pessoa mora numa cidade que é bastante distante, não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma com o lugar, aí é complicado. Eu acho que não só as pessoas fazem isso para votar em outro lugar, como tem políticos que mudam o título de eleitor para outra cidade só para se candidatar em alguma coisa também. Também vejo isso, né? E aí o que eu estava falando... sim, e no caso nacional, aí a questão da cidadania nacional, a gente tem que ver a relação diplomática que um país tem com o outro. Vou dar um exemplo. Tem países que permitem uma coisa chamada dupla cidadania. Vamos pegar Portugal. Portugal tem um acordo com o Brasil, né? São acordos sempre bilaterais, os países fazem uns com os outros, né? O Brasil tem uma embaixada lá em Portugal e Portugal tem uma embaixada portuguesa aqui no Brasil, e cuidam dessas relações diplomáticas. Mas o Brasil tem um acordo diplomático em que um brasileiro pode ter cidadania portuguesa, se ele conseguir lá, e continuar sendo brasileiro e português. Ele tem a dupla cidadania. A mesma coisa um português. Ele pode ter nascido lá e ele vem para cá e ele pede uma cidadania brasileira e ele tem a dupla cidadania. O que acontece nesse caso? Se ele estiver aqui no Brasil, se ele for português, tiver cidadania brasileira também, ele estiver aqui na época de eleição, ele pode votar. E um brasileiro que tiver dupla cidadania com Portugal e tiver eleição lá, e ele estiver lá, ele pode votar lá também. Ele pode votar lá e pode votar aqui. Agora, cuidado que cidadania não se restringe somente a essa questão de votar e ser votado, não. Tem outra série de direitos particulares em que a cidadania protege a pessoa, né? Eu vou dar um exemplo recente agora. A Alemanha. A Alemanha, até um tempo desse, ela não tinha essa questão de dupla cidadania. O que acontecia? Você é brasileiro, vai para a Alemanha e você pede a cidadania lá, você entra com o processo de cidadania. Você pede sabendo que uma vez você se tornando cidadão alemão, você perde a cidadania brasileira. Ou é um, ou é outro. Você vai deixar de ser brasileiro? Não. No coração, não. Você vai deixar de ter um sentimento brasileiro? Não. Você não vai pagar a sua história. Mas você perde direitos como brasileiro. Você não pode mais se candidatar, você não pode mais votar, você não pode... Enfim, você vai ser tratado como um estrangeiro aqui. Agora, você ganha direitos lá. Deixa eu ler aqui o que vocês botaram. É por isso que quando existem as transferências de título, tem que comprovar que tem algum vínculo com a cidade. Sim, de preferência, um comprovante de residência, né? Só que aí é fácil burlar, tal, mas realmente você tem que comprovar que reside naquele lugar, o que faz mais sentido. Então, voltando, vamos pegar o exemplo daquele jogador brasileiro, não sei se é Diego, alguém diga aí, Diego Alves, né? Por sinal, ele é sergipano, ele é de Lagarto. Que ele foi para a Espanha, ele hoje em dia é jogador espanhol. Diego Costa, muito bem. Ele é sergipano, né, brasileiro sergipano, meu conterrâneo, e ele foi jogar na Espanha, chegou até a seleção espanhola, e aí veio aquela questão, né, ele certamente ficou pensando, se eu pedir cidadania espanhola, nunca mais eu vou poder jogar na seleção brasileira. Porque uma das condições que a FIFA coloca de você jogar em uma seleção é você ter a cidadania, não é ter nascido no lugar, é você ter o título de cidadão. Então, Diego Costa fez um cálculo e disse, bom, eu acho que pela política da CBF eu nunca vou ser chamado, porque existe uma política ali, um jogo de interesse, então é melhor eu abrir mão da minha cidadania brasileira, porque pelo menos eu tenho chance na Espanha, dito e feito, né? Ele não jogou em nenhum. Oi? Pindou que não jogou em nenhuma das duas seleções. Não, ele jogou na Espanhola, sim, em 2010, se eu não me engano. 2010 e 2014 ele jogou. Eu lembro que a Espanha depois
Em 2014, a Espanha foi desclassificada, ele foi lá para Lagarto, eu morava lá ainda. Alguém colocou, ele jogou pelo Brasil, isso, mas era quando ele não tinha cidadania. Vou ler aqui o que Lucas Hebron. Em que questão de alguém, por exemplo, é cidadão natalense e ganha um título de cidadão lagense pela Câmara de Vereadores? Ele teria dupla cidadania? Não. Esse título é puramente simbólico, viu, Lucas e todos? É um título simbólico. É um título de reconhecimento, certo? Eu não sei qual é o efeito legal de você ter um título de cidadão da cidade. Eu acho que é uma coisa mais assim, de se orgulhar, né, de ter um reconhecimento por um trabalho feito. A gente sabe que isso é uma questão política, né? Eles dão um título de cidadania a qualquer um que lhes interesse, ou que seja do interesse deles, mas não, eu acho que não dá direitos políticos, não, que eu saiba, não, mas é bom perguntar. Eu acho que a pessoa não pode votar em 2 lugares, certo? Antônio Miguel, tem como conseguir a cidadania de volta? Aí é que tá. Depende do acordo que um país tem com o outro. Você pode perder a cidadania de um lugar e ficar em outro, depois de muitos anos pedir de volta? Depende. Se o acordo diplomático entre esses 2 países permitir, sim. Se não, não. Aí você pode perguntar assim, professor, por que tem países que permite dupla cidadania e tem países que não? É porque vocês estão esquecendo de uma coisa, que é aí que a Alemanha nunca permitiu até um dia desse, a questão da guerra. Numa questão de guerra, ainda mais se os países forem inimigos, você vai lutar por quem? Você vai pelo seu coração, de onde você nasceu, ou você vai pela lei, de onde você está com cidadania? Por isso tem países que não permitem dupla cidadania de jeito nenhum. Veja se os Estados Unidos permite, né? Permite de jeito nenhum. Tem brasileiros lá, que está no exército norte-americano, tem, mas ele não tem mais cidadania brasileira. Então, a Alemanha, como ela ficou, acho que foi em 2015... foi 2014, que ela comemorou 70 anos sem entrar em guerra com o país. Foi a primeira vez que a Alemanha ficou tanto tempo sem declarar guerra a um país, sem se envolver em conflitos. Mas, bom, 70 anos sem guerra, eu acho que já dá para a gente ter uma relação diplomática com o país que quiser ter dupla cidadania. Ela começou, certo? A Espanha, até hoje, não permite dupla cidadania, porque tem regiões da Espanha que querem se separar, né? O País Basco, a Catalunha quer se separar, quer se tornar independente, então eles estão evitando isso ainda. Maria Terezinha perguntou, e a questão dos apátridas? Sim, eu vou explicar de forma alusiva, né? Com um exemplo. O que aconteceu com Hannah Arendt? Judeu, né? Os judeus, eles são uma religião e um povo. Existe judeu no Brasil, existe judeu na Alemanha, existe judeu na Polônia, existe judeu em Israel. Então, enquanto povo, enquanto religião, eles são um só. Agora, como eles vivem em um lugar, eles não deixam de ser cidadão daquele lugar. E aí, o que aconteceu? Então, assim, o judeu do Brasil é cidadão brasileiro. O judeu da Alemanha é cidadão alemão e assim por diante. Então, o que aconteceu na Alemanha no início da Segunda Guerra? Aliás, até antes, né, do início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha começou a tirar a cidadania dos judeus. Principalmente os judeus da Polônia. Hitler, por algum motivo, disse, olha, a partir de agora, você não é mais cidadão alemão, ou seja, você não tem mais direitos da Alemanha, certo? E aí a pessoa está apátrida, quando ela não tem uma cidadania, apesar de ter nascido naquele lugar, apesar de ter tido já cidadania, naquele momento ela está apátrida. Aí o que aconteceu com Hannah Arendt? Hannah Arendt, para não morrer, né, Hannah Arendt é uma filósofa, é uma pensadora.
ela, para não morrer, migrou para os Estados Unidos e Estados Unidos ou Inglaterra, eu acho que foi Estados Unidos, viu? Posso estar me confundindo, mas acho que foi Estados Unidos. Ela migrou para os Estados Unidos e ela ficou, quando você chega em um país e você pede, existe um processo chamado asilo, né? Se for, você entra com um processo com um advogado dizendo, olha, eu estou fugindo do meu país porque eu estou sendo perseguido, lá está tendo perseguição, está tendo guerra, está tendo conflito, então eu estou pedindo asilo. Então, geralmente, os países concedem cidadania para ou temporária ou permanente, né? A maioria das vezes acaba sendo permanente. Então, Hannah Arendt chegou nos Estados Unidos e passou um tempo ainda nesse processo sem ter ainda a cidadania norte-americana. Ela tinha uma autorização para morar lá, mas ela não tinha a cidadania. Então, ela ficou apátrida um tempo. Era judia, mas do ponto de vista político, ela não era nem alemã e nem era norte-americana. Ela ficou apátrida por um bom tempo. Ela tem um livro que ela fala sobre isso. Antônio Miguel falou Alemanha em toda a rixa tal. Por um período da história da Alemanha, sim. Terezinha, e eu sei que tem 2 tipos de cidadania. Isso mesmo. Eu estava explicando agora. Bom, vamos continuar. Mais perguntas? Vamos continuar, certo? Bom, aqui é só uma imagem que mostra, eu estava dizendo para vocês que o voto era, a participação era direta, né, não é representativa. Então, era mais ou menos assim que eles se reuniam. Isso que vocês estão vendo, esse aqui vocês conseguem ver o mouse aqui, pronto. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, 5, era uma caixinha que eles colocavam ostra. Como é que eles votavam? Tinha cédula, era urna eletrônica de forma nenhuma, né? Então, eles tinham um vaso desse, que era o sim, e tinha um vaso que era o não. Então, eles discutiam aqui, tem uma tribuna, ó, sempre era uma discussão sobre o ponto de vista de alguma coisa, sei lá, Atenas tem que se decidir se vai entrar em guerra com Esparta. Um vai defender o sim, o outro vai defender o não. E aí, depois do debate, todos os cidadãos, quem for a favor, coloca uma ostra no vaso do sim, e quem é contra, coloca no vaso do não. E aí, depois eles contavam e via qual era a parte que ganhava, né? Daí, por exemplo, pessoal, onde vem a expressão ostracismo. Não sei se vocês conhecem essa expressão, ostracismo, mas é originalmente uma expressão que é de colocar alguém para fora, de expulsar alguém da cidade, ou seja, ela ficar esquecida. Hoje em dia, a gente fala ostracismo para significar alguém que está esquecido, alguém que foi posto para fora, né? E uma das penalidades, uma das condenações aí de Atenas, né, que alguém cometia algum crime, tinha vários graus, a depender do crime. Ele poderia ser condenado à morte, ele poderia ser preso, ou ele poderia ser condenado ao ostracismo, ou seja, ser expulso da cidade e nunca mais voltar. Perdia todos os bens e não poderia nunca mais voltar para a cidade, certo? A gente vai retomar isso quando a gente falar de Sócrates, beleza? Mas perceba que o nome ostracismo vem de ostra, que vem dessa votação aí. Bom, aqui é só uma imagem para mostrar mais ou menos como eram as reuniões, né, em Atenas. Claro que isso aí é bastante alusivo, pode ser que não tivesse sido exatamente dessa forma, mas era sempre um lugar que cabia muita gente, né. Bom, continuando, apesar do regime democrático ser um grande avanço político histórico, a cidadania na democracia ateniense era bastante restrita,
É aí onde a gente vai ver essa questão das mulheres. Quem era considerado cidadão? Somente homens livres, e mesmo assim, com algumas especificidades, possuíam direito à cidadania. O que significava ser homem livre? Quem era cidadão em Atenas naquele momento? Homens livres. Quando a gente fala homens, quem é que a gente está excluindo? Mulheres. Quando a gente fala livre, quem é que a gente está excluindo? Escravos. Ah, professor, mas escravo... É porque vocês não fazem ideia da quantidade de escravos que existia na Grécia Antiga naquele momento. A economia antiga, isso aí podia ser na Grécia, podia ser em Roma, podia ser no Egito. Espera aí que eu acho que alguém está pedindo para entrar. Não. Só alguém escreveu aqui. Está travando muito, acho que é a internet. Pessoal, para você está travando, e também pode ser a minha, mas está travando para vocês. Então eu não sei se é a minha. Não, então não é a minha. Travar o vídeo é delay, né? De vez em quando vai dar umas travadas mesmo, ainda mais porque tem bastante gente no grupo, então é possível acontecer. João Vitor falou, o vídeo está horrível. Pode ser as duas coisas, pode ser a minha internet e a de vocês. Mas vamos continuar, que pelo menos vocês conseguem ver e pelo menos conseguem me ouvir, certo? Sim. E quem é que também estava excluído da cidadania? As crianças, por uma questão óbvia, né, existia idade para se tornar cidadão, se não me engano era a partir de 21, e os idosos, mas muito idosos mesmo, não era bastava ser simplesmente velho, era muito, muito idoso, que também estava excluído da cidadania. E os estrangeiros, ou seja, aquele que não nascia em Atenas, que não era nascido em Atenas. Então, vamos colocar aqui as condições para ser cidadão. Homem livre, maior de 18, pensava que era 21. Filhos de pai e mãe ateniense. Ainda tinha essa condição. Tem outra que eu não coloquei aí, mas eu vou acrescentar, que é também ter feito serviço militar. Veja que nós temos isso até hoje, certo? Em Atenas, ele também, para ser considerado cidadão, tinha que ter feito já o serviço militar. Então, quem é que estava excluído da cidadania? Mulheres, escravos e os metecos, que eram os estrangeiros. Os estrangeiros poderiam morar em Atenas, por exemplo, um espartano, um tebano, poderia. Ele poderia ter um comércio lá, poderia. Ele poderia casar com um ateniense. Isso variou bastante na história. Tinha momentos que eles permitiam, tinha momentos que não. Agora, o que eles não poderiam era participar, né, votando e sendo votado na democracia. Aí eles não podiam, eles não tinham esse direito político, eles tinham outros direitos. Eles, por exemplo, não podiam ser escravizados, mas eles tinham direito à propriedade, mas não de forma vasta, eles não poderiam ter qualquer tipo de propriedade, mas eles não podiam participar da democracia, certo? Respondi a pergunta, pessoal, sobre quem era cidadão naquela época. Está respondido? Pronto. Vocês vejam que, eu não sei quem foi que falou naquela hora sobre as mulheres. A questão das mulheres, pessoal, até pouquíssimo tempo, né, no Brasil, por exemplo, mulher não participava da política, não podia se candidatar, não podia votar. Mesmo quando passou a poder, pouquíssimas tinham coragem ou interesse de participar da política, elas foram sempre excluídas do processo político, né? E não só as mulheres. Vejam, nos Estados Unidos, logo depois que houve a abolição da escravatura,
os negros passaram muitos anos, mas muitos anos, sem o direito legal de participar da política. Aqui era uma coisa falsa. Pela lei eles podiam, mas na prática não podiam. Eles não tinham acesso à política, eles não votavam. Teve momentos na história do Brasil que a gente teve o voto censitário, ou seja, só poderia votar quem comprovasse uma certa quantidade de dinheiro, não sei quantos réis. Obviamente, praticamente todos os negros eram pobres ou miseráveis, então eles já automaticamente estavam excluídos disso aí. E as mulheres, independentemente de ser negra, pobre ou rica, não estava fora de cogitação. As mulheres no Ocidente foram conquistando isso a partir dos anos 60. Maria Eduarda, eles conseguiram obter o lugar de cidadão de que forma? Eles quem? Os negros? Nos Estados Unidos ou no Brasil? Eu falei dos dois. No Brasil, olhe, pela lei, veja só, a política, quem está na política, os grupos que tomam conta da política, eles dão um jeito de colocar a sua vontade como lei. Repare o que aconteceu nos Estados Unidos. Tem um seriado, eu acho que... Bom, tem um que vocês já assistiram. Aquele filme Where to Invade Next, ele fala sobre isso. Como é que nos Estados Unidos, depois que os negros conseguiram direitos civis, direitos políticos, como é que o grupo dominante fez para excluir eles desse direito? De forma indireta. Colocando eles na cadeia. Vocês viram lá no documentário que, sei lá, 80% da população carcerária nos Estados Unidos é de negros. Então, quando eles apertam a lei, endurecem a lei, e eles sabem que quem vai estar mais suscetível à criminalidade por questões sociais são os negros, foi a forma deles tirarem esse direito civil, que está na lei, está escrito que eles podem, mas de forma indireta eles tiram esse direito dele. Como? Prendendo eles. No Brasil, eu não tenho certeza, aí eu teria que dar uma olhada, perguntar ao professor Felipe, por exemplo, a partir de quando os negros tiveram esse direito civil. Eu penso que foi automático, né? Com a Lei Áurea, eles passaram a ser considerados cidadãos brasileiros. Agora, como eu disse, aí o que as classes dominantes fazem? Tá, então como é que a gente faz para excluir eles? Não faz sentido eles votarem. Eles não têm condições de votar na cabeça deles. A gente faz o voto censitário. Quem tem uma renda acima de tanto é que pode votar e ser votado. Logo, eles excluíram todos os negros, praticamente todos, da participação política. Então, você pergunta... como eles conseguiram, né? Em que momento eles conseguiram? Isso aí é um processo lento. Nisso aí, a gente pode igualar a questão do negro com a da mulher. Em alguns momentos, eles começaram a ser, aos poucos, inseridos na sociedade, e quando eles são inseridos, automaticamente, eles têm consciência política. Eles dizem, opa, eu também quero participar das decisões, certo? A mulher também. Aconteceu um processo parecido. Ela foi conquistando posições na sociedade e logo vai também reclamando direitos iguais na sociedade. Agora, a gente sabe que tanto um quanto o outro ainda, no Brasil, está em posição de desvantagem muito grande, tanto o negro quanto a mulher. Isso aí, pessoal, não é questão de opinião, certo? A gente está vivendo um momento negro da nossa história que a gente acha que tudo é opinião. Não é assim. Não é porque a gente pode escrever a nossa opinião em qualquer lugar, no Facebook, não sei aonde, que tudo seja questão de opinião. É questão de dados. É questão de estatística. Você pega quantas pessoas presas no Brasil? Sei lá, vou chutar, 500 mil.
Desses 500 mil, quantos se declaram negros? Quantos desses se declaram brancos? Quantos desses se declaram pardos? E a gente vê que, sei lá, 90% de quem está na cadeia ou é negro ou é pardo. Então não depende da minha opinião, não depende da opinião de quem quer que seja. Mesma coisa é a mulher. Não depende da nossa opinião dizer que a mulher participa pouco ou muito na política. Basta pegar os dados. Quantas mulheres são deputadas federais? Quantas mulheres são senadoras? Quantas mulheres são prefeitas? Quantas mulheres são vereadoras? E isso é um indício da participação ou não da mulher na política. Aí a causa, aí sim, a gente pode dar uma interpretação. É porque elas não querem, é porque é um ambiente machista, é porque não existe uma educação na escola que estimule a mulher a participar. Aí sim, né? Aí a gente analisa as causas, aí a gente pode ter opiniões diferentes. Agora, o fato não depende de opinião, certo? Antônio Miguel, na série de Madame J.C. Walker, fala um pouco sobre essa questão do voto. Eu não conheço. Mas eu acho que eu sei do que você está falando. É uma série nova, né, da Netflix, que estreou, eu acho que tem um mês, mais ou menos. Eu ainda não assisti, mas eu tô querendo assistir. É um dos próximos, certo? Aí, quando eu assistir, eu falo. Mas, já que você está dizendo, Antônio Miguel, eu acredito, né? Essa questão do voto nos Estados Unidos, do negro, até hoje é problemática. Totalmente problemática. Maria Eduarda, Freire, e como foi a decisão de que poderia... Isso aí foi uma malandragem. Quando os políticos querem, eles resolvem as coisas assim, rapidinho. Eu acho que essa decisão do voto foi nossa primeira eleição, né, direta, depois da Constituição de 88, foi em 89. Foi aquela eleição que Collor ganhou. Foi Collor, Lula, foi uma carrada de gente que se candidatou. Eu lembro muito dessa eleição, me marcou bastante. Eu era criança, eu tinha 10 anos, mas eu lembro, tenho muita memória disso. E foi a primeira eleição direta. E aí, muitos políticos, né, principalmente governadores, prefeitos, ficaram pensando como é que eles fariam para abranger mais a quantidade de eleitores. Eles não podiam fazer a população se reproduzir mais rápido, nem podia fazer a população envelhecer mais rápido, para ter 18 anos e poder votar. Então, eles fizeram essa malandragem. É um dos poucos países do mundo que tem isso. Pouquíssimos. Eu mesmo não lembro de cabeça agora nenhum país que eu teria que pesquisar que o jovem pode votar com 16, mesmo que de forma optativa. E aí, no primeiro governo de Fernando Henrique, lançaram essa proposta. Não foi Fernando Henrique, a proposta não é dele. A proposta foi da Câmara dos Deputados, foi alguém lá, não sei quem foi. E aí fizeram essa proposta simplesmente para aumentar o número de eleitores, para eles jogarem esses eleitores que são bastante novos ainda, que teoricamente são mais influenciáveis, né, com a desculpa de que com 16 anos eles já têm condições de decidir a política. Não pode ser preso, né, com 16. Mas decidir a política nacional pode. Eu não estou dizendo que deve. Não sou a favor de baixar a menoridade penal. Não sou a favor. Agora, é uma incongruência. Eu acho até que isso é um problema constitucional. Se você pode decidir o futuro político, você pode escolher um representante que vão fazer as leis com 16, por que você não pode ser responsabilizado civilmente tendo 16? Como já colocaram, isso certamente não vão tirar. É aquele tipo de coisa que não deveria ter acontecido, mas aconteceu, pronto. Vai entrar e não tem jeito. Vai ficar e não tem jeito, né? Eu acho muito difícil tirarem essa norma agora, teria muito problema, mas que é uma incongruência,
Eu não entendo por que não pode ser preso com 16, mas pode votar com 16. Para mim, não poderia ser preso com 16 e nem votar com 16, mesmo sendo opcional. Certo? Beleza? Até aí? Vamos voltar. Bom, como é que era dividido o sistema democrático em Atenas, né? Vocês vão ver aí, vão identificar que é bem parecido com o que é hoje. Quando foi retomada o modelo ateniense, lá depois do século XVIII, né, eles começaram a reler essas experiências gregas, somente o Montesquieu, foi baseado bastante nesse sistema ateniense. Então, existia a Assembleia do Povo, né, eclesia, existia a magistratura, agonóteta, e existia o conselho, ou a bulé. Eu estou falando assim, pessoal, pra vocês entenderem, mas esse acento aberto no grego, na verdade, é fechado, viu? Não é bulé, é bulê. Não é agonóteta, é agonôteta, certo? Em grego é o contrário. Quando tem o acento aberto, o som é fechado. E quando tem o acento fechado, o som é aberto. É exatamente o contrário da gente. Então, o conselho aí, a bulê, era a Assembleia dos 500. Vamos ver qual era a função de cada um, bem rapidinho. A Assembleia do Povo, né, a eclesia, era a instituição que melhor retratava a democracia. Era aquela parte que realmente todo mundo poderia participar. Bastava ser cidadão, bastava chegar lá que você poderia participar. Diferente dos outros. E a gente vai ver. Todos os cidadãos de Atenas, fossem ricos ou pobres, podiam participar diretamente de suas reuniões e votar em igualdade de condições. A gente vai, é bom vocês lembrarem disso aí quando a gente falar já de uma parte do livro em que o pai da Gláucia, né, ele joga uma frase muito interessante, né? Ele diz assim, mas todo mundo pode participar, pode ser rico, pode ser pobre. Aí o pai fala uma coisa assim, mas eles sempre dão um jeito de impor a vontade deles, né? Ele está falando das classes dominantes, né? Eu vou ler a frase exatamente como ele diz. Isso só era possível, é claro, porque Atenas era uma cidade pequena e com poucos habitantes, né, se comparado a hoje. Nos dias atuais, corresponderia ao nosso poder judiciário. Então, a eclesia era o poder que julgava. Né? A Assembleia do Povo era aquele, como eu disse há pouco, tomava uma decisão se alguém se deveria ser preso ou não, se seria condenado à morte ou não, se ia para o ostracismo ou não. Não eram eles que faziam as leis, eram eles que tomavam decisões a partir das leis que já existiam. A magistratura, né, a agonôteta, seus membros eram designados por um ano. Olha, já que eu falei disso, é bastante importante, né? Esse é um ponto em que Aristóteles, inclusive, chama a atenção, que é uma das condições que é importante para uma democracia, é que certos cargos, que não são técnicos, eles sejam necessariamente rotativos. Para vocês terem uma ideia, eu sou a favor que, por exemplo, um deputado, ele pode se candidatar e inclusive ganhar, né, pela vida dele toda. Ele pode se candidatar uma vez, ganhar e exercer. Na outra eleição ele pode de novo, depois ele pode de novo. Ele pode ficar o resto da vida dele lá, até ele morrer, se ele for ganhando, claro, no poder. Eu sou contra isso. A gente tem uma quantidade de brasileiros o suficiente, né, que daria para ter uma participação política maior. Um dos motivos que acaba desestimulando muita gente participar da política é justamente
essa impressão, e que é real, de que é um jogo de cartas marcadas. Para que eu vou me candidatar se eu competir com fulano, eu sei que ele vai ganhar, porque ele já é deputado, ele já sabe o caminho das pedras, ele já sabe como é que faz uma eleição, como é essa coisa de concorrer. Então, eu sou a favor, por exemplo, que um deputado só teria direito, no máximo, 3 mandatos. Por mim, 2. 8 anos no poder já é o suficiente. Né? Vamos dar lugar aos outros. Eu acho, assim, que um deputado federal ou estadual, ou até um vereador mesmo, ele poderia se candidatar, se reelegeu e tchau. Porque senão eles vão criando vínculos com o poder. Isso é um problema. Então, aí na magistratura, a democracia grega sabia disso, que uma pessoa que acaba tendo influência política, ela acaba criando raízes com o poder, e para tirar é complicado. Lucas Hebron, se torna meio que uma tradição, sempre as mesmas caras. Exatamente. Se torna uma espécie de usurpação do poder. Né? Eles acabam usurpando, ficando, achando aquilo bom, e não dá oportunidade para os outros. Às vezes, não é culpa de quem está lá que outros não entrem. Entende? Mas se ele tem a possibilidade de ir ficando, e ficando, e ficando, claro que vai tirando o lugar de outros. Né? Maria Eduarda, e a maioria das vezes não sabe nem que proposta dá. A extrema maioria, Maria Eduarda, a extrema maioria não tem uma noção clara do que é política, né? Isso é pedir demais, e não tem uma noção clara, pelo menos, do que faz um vereador, do que faz um deputado, do que faz um deputado federal, minimamente. Claro que tem coisas que você só vai aprender lá mesmo, fazendo, não tem jeito. Mas, minimamente, não tem um estudo, uma consciência política mínima, realmente, e eu acho que, no momento, a gente está vivendo dos piores momentos com relação a isso, certo? Está tendo muita confusão do que é política. Infelizmente, esse acesso total que a gente está tendo a tudo está fazendo as pessoas terem muita confusão. Né? Muitos projetos de poder estão se misturando e aparecendo lá nessa política oficial. Eu acho que existem 2 políticas. A política do dia a dia, né? A política das relações humanas, e essa política oficial, descrita pela Constituição, descrita pelas leis. Então, a política do dia a dia sempre vai existir, claro, tem política em todo lugar, tem política na escola, uma forma de organização social na escola, tem política na igreja, tem política na praça, tem política, enfim, em todo canto, mas essa política, né, oficial, essa que fazem as leis, que julgam as leis, é que deveria as pessoas terem um pouco mais de conhecimento para participar dela, né? Terezinha fala, para se candidatar, não tem que ter um plano de governo demonstrado? Não tem, Maria Terezinha. E assim, ainda que fosse obrigado, você pode escrever qualquer coisa e dizer que é um plano de governo. Infelizmente. Olha, no Brasil, a condição, isso atualmente, viu? A condição para você se candidatar é que você seja alfabetizado. Foi aí, já teve uma discussão antiga até se analfabeto não poderia votar. Eu não sou a favor disso. Eu acho que direito de votar, o analfabeto tem que ter, igual. Ele não deixa de ser cidadão porque ele é analfabeto. Inclusive, às vezes, ele não é analfabeto porque ele quis. Mas, para realmente você participar minimamente de um processo político, você, pelo menos, tem que saber escrever. Minimamente. Não, olha que eu não estou nem falando de você saber fazer leis. Você pode até aprender lá na prática, mas escrever
Então, teve essa questão com o Tiririca, né? Há uns anos atrás, tem, sei lá, mais de 8 anos atrás, e diziam que ele não sabia escrever, ele teve que provar. Mas a gente sabe que o problema não era esse. Eles não queriam tirar a Tiririca porque ele não sabia escrever. Eles queriam tirar a Tiririca porque Tiririca, quando ganhou, levou um monte de gente junto com ele. Então, o problema era político, o problema não era educacional, né? Eles não estavam preocupados com isso. Professor, Ah, é porque eu ouvi falar que eles tinham que, quando os políticos são eleitos, eles têm que tipo assinar em cartório que eles têm um plano político e apresentar. Aí eu pensei que também teria isso antes, entendeu? Que não, eles iriam eles só poderiam se candidatar se tivessem já um plano de como fazer, entendeu? Porque eu ouvi falar que alguns candidatos fizeram isso para, tipo, dar fé, entendeu? Que eles vão fazer realmente alguma coisa. não, isso é mais uma coisa tradicional de pressão entre eles, ou pressão partidária, pressão entre eles e pressão popular, do que obrigatoriedade. Eu acho que assim, um candidato começou a dizer, olha, nós temos plano e o outro não tem. Aí o outro começou a dizer, não, eu também tenho, então acabou fazendo. E até para deixar registrado oficialmente, para dizer assim, olha, você colocou, você registrou oficialmente o seu plano e não cumpriu. Só que a lei brasileira não obriga, mesmo que você tenha um plano de governo, a lei brasileira não obriga você cumprir nenhum. Você pode ter 10 pontos e ou fazer o contrário ou não fazer nada. A lei não obriga, certo? Isso aí não adianta processar político, não adianta nada que você não vai conseguir, porque eles não são obrigados a cumprir o próprio governo. E é aí, pessoal, que o nosso digníssimo presidente tem todos os defeitos do mundo, mas tem uma coisa que ele não enganou ninguém, é que ele não tinha plano de governo. Isso ele não enganou ninguém. Qual era o plano para a educação? Nenhum. Ele está fazendo alguma coisa? Não, mas ele não prometeu. Votou porque quis. Qual era o plano para a saúde? Nenhum. Né? Qual era o plano para a segurança pública? Nenhum. Ele tinha ideias soltas, assim, eu vou liberar a arma. Ah, mas isso é o seu plano para a segurança pública? Não, ele mesmo dizia, não, é só um direito que eu quero que o cidadão tenha. É plano mesmo, ele não tem. O partido dele fez lá um plano genérico, armengado, mas ele, pessoalmente, não. Ele não enganou ninguém nesse sentido. Ele nunca teve plano e continua não tendo. Qual é o plano dele para o caso da epidemia da Covid do Brasil? Igual o plano de governo dele. Nenhum. Não tem, é negar, como se não existisse. No caso, professor, o senhor acha que seria necessário, tipo, na opinião do senhor, ser obrigatório tanto ter um plano de governo para se candidatar, quanto ser obrigado a cumpri-lo, seria uma boa opção ou não vem ao caso, não adianta? Ô, Terezinha, eu vou responder com uma pergunta. Vamos dizer que seja segundo turno. Você tem 2 candidatos. Um que tem plano de governo, mas tem um passado desgraçado, e um que não tem plano de governo, mas é um candidato que tem experiência, já mostrou para o que veio, tal. Você vai votar no qual? Então, eu acho que ter plano de governo não é isso que vai fazer o candidato ser bom ou ruim. Certo? Agora. Mas no caso, ele sendo obrigado a cumprir o que prometeu, não valeria a pena? Não tem como. E se ele prometer matar metade dos brasileiros? Eu acho que essa promessa não é bem-vinda, não. Né? Eu acho perigoso.
A gente sabe que isso é uma questão mais moral, né, da política do que legal, do que oficial. Olhe, se fulano prometeu 10 coisas na campanha e ele está conseguindo, pelo menos já a essa altura, cumprir 8, ele tem a minha confiança. E as duas, ele mudou de opinião, não explicou por que ele mudou de opinião. Ele está sendo coerente, né? Ele está dizendo, pessoal, olha, eu prometi aquilo, mas quando eu cheguei no cargo, eu vi que não vale a pena. Então, a questão não é essa, né? E do ponto de vista da lei, eu também não sou a favor que realmente ele tenha que cumprir. Às vezes, tem candidatos que ele cumpriu o que ele promete, é pior para a gente. Às vezes, se ele ficar quieto, é melhor. Certo? Então, eu acho que não tem nada a ver se o candidato é bom ou ruim, porque ele tem plano de governo ou não. Eu acho que tem outras formas da gente analisar os candidatos e os políticos. Certo? Tem outras questões, mais, digamos assim, importantes. O passado político é importante, certo? Eu acho que uma coisa é a cobrança que a gente faz para um vereador de uma cidade, e outra coisa é a cobrança que a gente faz para quem quer ser um presidente da República. Uma coisa para quem quer ser prefeito de Lages, e outra coisa para quem quer ser prefeito de Natal. Natal é melhor que Lages? Não. Mas eu acho que governar Natal deve ser mais difícil, mais complexo, requer mais experiência do que governar Lages, certo? Então, eu acho que cada cargo, a gente tem que ter critérios diferentes. Então, eu acho que o cargo de presidente, e isso, né, como o Lucas colocou aí, são realidades diferentes. Eu acho que para um cargo que vai mandar em todo mundo, que as decisões dele, que a opinião dele, que a palavra dele afeta todo mundo, tem que ter um grau de responsabilidade maior. Então, você tem que ver o passado dessa pessoa, né? Como tem uma expressão que a gente diz, uma pessoa experimentada. O que foi que ela já fez? O que foi que ela já administrou? O que ela fez de errado? Ela cometeu um deslizezinho, isso não quer dizer que ele seja mau político. O que ela dizia no passado? Isso sim é importante para você escolher um candidato, na minha opinião, certo? Isso não é filosofia, isso é opinião pessoal, certo, pessoal? Tem uma pergunta aqui que eu não tinha visto, de Maria Eduarda, ela disse assim, e qual idade seria ideal, né? Veja, Maria Eduarda, a gente está falando com relação a votar. Sinceramente, eu não tenho uma idade ideal, mas eu acho que deveria ter uma idade coerente. Se a maioridade civil é 18, para mim, a idade para votar deveria ser 18 também. Se a maioridade civil fosse 21, para mim, para votar também deveria ser 21, certo? Eu acho que com 18 anos, hoje em dia, a pessoa já pode começar a ter uma vida política aí razoável, né? A questão é o seguinte, quando a gente é bastante novo, 16, 18, a gente acha que já sabe muita coisa na vida. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai percebendo que a gente não sabia de nada, que a gente era um idiota, um besta, que achava que sabia das coisas. Então, a pessoa com 16 tem essa impressão. A pessoa com 18 pensa, não, eu entendo de política, eu posso tomar minha decisão. Tá? Bom, a única vantagem é que você tem... Se você errar, você tem mais chance de consertar os erros no futuro. Quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais complicado. Certo? Tem coisas que eu confio bastante nas pessoas mais novas, mas tem coisas que eu espero que ela tenha experiência para eu poder confiar nela. Certo? Eu não estou dizendo que eu não votaria em um vereador de 18 anos. Eu posso até votar, sabendo quem é, eu conversando. Um cachorro latino aí, viu? Não sei de quem é. Eu conversando com a pessoa, vendo que ela tem ideias, vendo que ela tem propósito, poderia votar. Mas, à primeira vista, sem eu conhecer, bom, eu vou mais no que tem 25, 30, porque supostamente tem alguma experiência mais de vida. Supostamente. Certo? Não é uma verdade.
Então, deixa eu voltar aqui às perguntas. Terezinha falou a questão do plano de governo. A Maria Eduarda falou, aqui onde moro é disputa de famílias, ninguém preza pela cidade, sim pelo que vão ganhar. É uma realidade de vários lugares, viu, Maria Eduarda? Não é só na sua cidade, não. É porque você não conhece, talvez, muitas cidades do Brasil. Eu conheço algumas. Eu morei em algumas e eu convivi com algumas e é a mesma coisa. Isso é uma realidade brasileira, infelizmente. Antônio Miguel, Bolsonaro foi eleito com praticamente... E porque aqui, professor, eu vejo, entendeu, diariamente como é. Então, eu não poderia dizer como seria nas outras cidades, Sim, mas eu tenho sim. noção de como seja também. Talvez seja até pior do que onde moro. Sim, por isso que eu estou lhe dizendo. Essa é uma realidade de muitos lugares. Esse apego ao poder é bem verdade que é humano, né? Mas se a pessoa tem um apego ao poder e serve ao povo, que bom, que ótimo. Não descumpra a lei, não roube, não persiga ninguém, tudo bem. Faça pensando no bem comum. Mas quando a pessoa tem um apego pelo poder, pelo próprio poder, só para ter poder e não sair do poder e não liga para a população, aí é complicado. Né? Isso é o que também a gente vai falar disso, os atenienses chamavam de demagogos. Né? Demagogo não é só isso, mas hoje também demagogo tem essa conotação. É uma pessoa que chega lá no poder, não tem propostas, se alguém disser sim, ele diz não, se alguém for a favor, ele é contra, se a pessoa for contra, ele é a favor, que ele quer ludibriar as pessoas, confundir para ir se mantendo no poder. E quanto mais alto ele chegar, melhor para ele, né, e para o grupo dele. É um demagogo. Ele não tem propostas, ele não pensa na coisa pública, ele não pensa nas pessoas. Ele tem apego ao poder pelo poder, certo? Sim, Antônio Miguel falou, Bolsonaro foi eleito com praticamente nenhum plano de governo, por isso está como está, por isso também. Tá? Eu acho que a causa não é só essa, não. Eu acho que isso é uma coisa que quem votou deveria se perguntar se ter plano é importante ou não, né? Acho que a causa não é só essa, mas que realmente ele não tinha, como eu disse, ele não enganou ninguém. Eu não estou falando bem nem mal do Bolsonaro, eu só estou dizendo que ele não tinha projeto de nada. Não se pode cobrar a quem não tem. Né? Você pode cobrar um fio de cabelo a quem é careca? Não pode, né? Você pode cobrar um aperto de mão de uma pessoa que não tem mão? Não adianta. Você pode cobrar R$ 1.000 de quem não ganha nem 500? Não adianta. Você não pode cobrar a quem não tem. Né? E ele realmente não tinha. Quem votou que tenha a sua consciência. Lucas Hebron, pela quantidade de votos de Tiririca, meio que ameaçava ele. Sim, Tiririca puxava, né? Ele ganhava e puxava uns 3 com ele. Por isso que eles pegaram no pé para ver se ele não assumia, né? Maria Eduarda, vai já tocar pro lanche. Tem quanto tempo, pessoal? Vocês marcaram aí que a gente já está aqui? Alguém quer falar? Quanto tempo a gente já tem que está aqui? Lucas Hebron, são realidades diferentes. Isso, Maria Eduarda, justo. Se você... Peraí. Maria Eduarda, justo. Se você pode colocar uma pessoa em um carro com 16, porque não poderia ser preso, aos 16 também. Logicamente falando, sim. Né? Como eu disse, do ponto de vista da lógica ou da coerência, sim. A pessoa que tem consciência política aos 16 deveria ter consciência civil aos 16 também, né? Mas eu não sou a favor de nenhum dos dois, nem ser preso com 16, nem votar com 16. João Victor, acho que vou morrer de velho e não vou aprender sobre política. Não sei, João Victor.
aprender sobre política não é difícil. O difícil é você aprender a não morrer de raiva com a política. Aí eu não sei. Aí cada um tem que aprender a lidar com isso. Morrer de raiva, sempre a gente vai morrer de raiva com ela, viu? Pode ser quem for o candidato, tem épocas que a gente fica mais em paz, né? Uma das poucas não, né? Vamos ser justos. Uma coisa que a gente viu por um bom tempo do PT no governo é que não tinha muitos problemas políticos, tal. A gente teve uma certa paz, por uns 10 anos, pelo menos, a gente ficou em paz, né? Se estava sendo bem governado ou não, se estavam roubando ou não, não é essa a questão, mas que a gente ficou, que a população poderia um pouco se preocupar com sua vida, teve essa paz sim, viu? Lucas Hebron, e o que acaba voltando para outras coisas que talvez não envolvam a política, mas acabam sendo voltado a isso. Como o exemplo das redes televisivas do RN, que são comandadas por família política. Isso é uma política viciada do Brasil inteiro, mais uma vez. Lá em Sergipe também, quem manda nas redes de televisão, né, quem tem todo o complexo de comunicação é uma família, lá é a mesma coisa. Eles têm uma rede de televisão que é a da Globo, eles têm cadeias de rádio, eles têm jornais. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte: está mais fácil essas coisas caírem do que eles abrirem mão, que é isso que está acontecendo. Tem jornais que já fecharam, não existem mais. Eles não perderam o jornal para outra pessoa ou outro grupo, eles estão perdendo para ninguém. As televisões também, né, os canais abertos estão com os dias contados, a gente sabe disso. Eles vão se transformar em outra coisa. Eu não dou nem 10 anos para a Globo ser como a Netflix. A Globo já tem uma coisa parecida, que é... Como é o nome do canal de stream da Globo, que eu não lembro agora? Globoplay, exatamente. Eles já têm a Globoplay, mas o que vai acontecer com os anos é que tudo vai migrar para o Globoplay. É isso que vai acontecer, porque vocês já são de uma geração que não tem muita paciência de esperar uma coisa começar naquela hora. Você não tem paciência para isso. Eu vou ficar aqui sentado esperando começar a novela das 7 e no meio tem propaganda. Você não tem paciência, né? E as próximas gerações é que não vão ter mesmo. Vai ser a hora que eu quero, a hora que eu posso. Eu quero estar no banheiro e com o celular vendo a novela, né? E na hora que eu quiser, não é na hora que está passando. Então, ela não vai acabar, ela não vai deixar de existir, mas ela vai mudar para esse formato. E aí, tanto faz ser a Globo ou ser qualquer canal. Se os dois estão no YouTube, se os dois estão no stream, qualquer cidadão que grave qualquer coisa e coloque na rede está competindo com a Globo. Então, essas famílias só ficam nessas coisas enquanto elas dão dinheiro, enquanto elas geram dinheiro. Quando elas começarem a perder, que já estão perdendo dinheiro para a internet, eles vão abandonando, vão deixando, né? A influência política começa a se diluir. Sim, então já tem mais ou menos 1h20, né? Quando botou aqui, já deve ter 1h25. Pessoal, vamos fazer assim. Deixa eu olhar aqui. A gente vai só até a parte aqui, o final disso que eu falei, né, da magistratura, do Conselho e da Assembleia do Povo, e a gente conclui essa nossa primeira reunião, e na próxima reunião, que eu marco para essa semana ainda, a gente trata do livro, certo? Na verdade, a gente já está falando de algumas coisas do livro, mas eu estou primeiro fazendo uma introdução para vocês entenderem como é que funciona, como é que funcionava a política, para a gente tratar do livro. Pode ser, eu posso concluir, eu acho que faltam 3 ou 4 slides, rapidinho, e a gente conclui hoje, marca outra, e eu falo propriamente somente do livro. Pode ser? Não vai 10 minutos, penso.
Sim, e eu abro também para perguntas, certo? Eu acho legal vocês perguntarem durante, eu permito, eu gosto, não tem problema, é como na sala de aula, mas ao final também, quem quiser perguntar, pode perguntar. Então, vamos lá. Eu parei aqui. Seus membros eram designados por um ano e sem direito à reeleição, né? Foi aí que nós entramos em alguma discussão. Eu falei dessa coisa de que eu sou contra essa coisa da reeleição incessantemente de todos os cargos. Administravam atividades essenciais para a cidade, o Tesouro Público, a Marinha e as heranças. Estão entendendo por que, que eles só poderiam ficar por um ano? É quem ficava com o dinheiro. Dinheiro é poder. É quem tomava conta do dinheiro. E aí, quem fica apegado a essas coisas não quer largar. Então, eles faziam de tudo para que existisse uma rotatividade nesse cargo, para ninguém se apegar a ele e achar que é seu. Porque esse é um dos problemas do Brasil. É transformar a coisa pública em coisa privada. Né? Todos vocês têm essa consciência aí, eu espero que vocês sigam a vida de vocês com essa mesma consciência, porque tem gente que tem essa consciência quando é jovem, mas quando fica adulto esquece, né? Deixa o senso crítico ser anestesiado, ser apagado, porque se acostumou com a realidade, se acostumou com a política local, mas não é por aí. Eu sei que alguns de vocês no futuro serão vereadores, quem sabe prefeitos, quem sabe governadores. Então, levem essa mesma consciência para o futuro, certo? A Marinha e as heranças familiares, né? Os magistrados civis mais importantes chamavam-se arcontes, e os militares estratégos, né? É daí onde vem a palavra, por exemplo, estratégia, algo relativo ao general nos dias de hoje. A gente vai ver que o Péricles, ele era um estratego. O cargo de arconte ou de estratego era um cargo bastante importante naquela época. E, deixa eu ver o que eu ia falar. Sim, o arconte era o que cuidava da parte civil e o estratego era aquele que cuidava da parte militar, certo? Nos dias atuais, a magistratura corresponderia ao nosso poder executivo. Por isso que Péricles, ele acabou se tornando, né, uma pessoa influente, bastante importante, um governante importante, apesar de ser democracia, em Atenas naquela época. O Conselho, a Bulê, Assembleia dos 500. Todo cidadão com mais de 30 anos, pessoal, 30 anos naquela época, já era, um de 50 de hoje, né, já estava quase no fim da vida. Podia se candidatar. As vagas eram preenchidas através de sorteio e o cargo de presidente por um sistema de rodízio. Veja, mais uma vez, essa importância do rodízio no sistema político, certo? Para as pessoas não fincarem raízes na coisa pública. Seus participantes fiscalizavam as atividades dos magistrados e garantiam que as decisões da Assembleia fossem cumpridas, zelavam pela moralidade pública. Nos dias atuais, corresponderia ao nosso poder legislativo, certo? É uma das funções do legislativo hoje em dia, ainda, né, que é fiscalizar. Hoje em dia, cada poder fiscaliza um ao outro, mas nessa época ele está dizendo que a Bulê, ele tinha a função principal de fiscalizar os outros. Aí é só um desenho de mais ou menos como é que funcionava, né? Aqui, vamos pegar de baixo para cima, eu acho que está em espanhol aí, eu não achei em português. Cidadãos atenienses.
maiores de 30 anos, enquadrados em 10 distritos eleitorais, total, Assembleia Popular, que tinha conselho, que tinha tribuna popular, da Assembleia Popular, por meio de eleição que a gente viu, tinha os arcontes, tinha os estrategos, e daqui a Tribuna Popular, 6.000 membros eleitos por sorteio, subdivididos em 10 tribunais de 60 cuecas, eu não sei o que é, eu não lembro. Não lembro. Isso aqui, pessoal, é interessante só para vocês entenderem como a política em Atenas era extremamente pensada. Isso é um sistema. Isso era uma coisa... Veja que tem quantidade certa. 6.000 pessoas, 500 pessoas. Então, era uma coisa quase que matemática. Eles pensaram isso. Claro que eles foram testando também, com o tempo, isso funciona, isso não funciona. Mas era uma política extremamente racionalizada, como tudo, quase tudo que vem dos gregos daquela época, né? Aí também mostra mais ou menos isso que a gente acabou de ver, né? O poder judicial, como é que é dividido? Poder judicial, poder legislativo, poder executivo. O judicial, o Areópago, né, composto por antigos arcontes, julga crimes graves. Elieu, 6.000 membros, que a gente acabou de ver lá, julga crimes vulgares. Poder legislativo, né, o Conselho dos 500, Abulê, prepara os trabalhos da eclesia, e a Assembleia de todos os cidadãos toma as decisões e faz as leis. Você vê que também tinha uma subdivisão, né? E era por sorteio, e desses aqui é que alguns iam para o Elieu. O poder, que seria poder executivo, que a gente viu, era formado uma parte civil e uma parte militar. A parte militar, os estrategos, eram 10, né, chefes militares e políticos, e os arcontes, que eram funções religiosas e também judiciais, que também eram 10. Veja que é tudo bem certinho, tudo bem pensado. Democracia hoje. A gente já falou bastante sobre isso hoje, né? Só passar aí. Atualmente, praticamente todos os países do mundo que adotam o regime político democrático, o mesmo é exercido de forma indireta ou representativa, né? É o que eu falei. A democracia na Grécia era direta, e a nossa democracia atual, na maioria dos países, é de forma indireta, ou seja, representativa. A gente escolhe quem nos representa. Naquela época, eles representavam eles mesmos, né? No qual os cidadãos escolhem, mas não decidem diretamente. Entretanto, a extensão da cidadania é bem mais abrangente. Então, qual é a vantagem e qual a desvantagem? Naquela época, a cidadania era restrita, mas quem estava nela tomava uma decisão diretamente. Hoje em dia, a democracia é mais ampla, né? Tem um nome que se chama sufrágio universal. O sufrágio universal é uma tendência a envolver a maior quantidade de pessoas, incluir a maior quantidade de pessoas na democracia. É essa tentativa, né? Incluir as mulheres, incluir os negros, incluir os deficientes, incluir os mais velhos, é o sufrágio universal. Que é o inverso daquela restrição da democracia na Grécia, né? Que tinham muitas regras para você ser cidadão. Então, a vantagem de hoje é que ela é mais ampla. Ela coloca mais pessoas para participar politicamente. Agora, qual é a desvantagem? A gente não decide diretamente. A gente só decide indiretamente. Certo? Essa coisa, isso é um problema? Bom, depende. Isso depende bastante do grau de organização social de cada lugar. Nos Estados Unidos tem muitos defeitos, mas a noção de comunidade deles é um pouco mais organizada que a nossa, né? Eles têm essa coisa dos bairros se organizarem,
as pessoas se organizarem para tomar uma decisão, para entrar com uma petição, e nós somos muito atrasados nesse sentido, nós somos muito quietos, dependentes nesse sentido, a gente espera muito que as coisas venham do político para a gente, eles lá não esperam, eles é que propõem as coisas aos políticos, certo? Os Estados Unidos tem muitos defeitos, mas eles têm até por questão de tempo, eles têm um desenvolvimento democrático, uma prática democrática mais avançado que a nossa, né? Mais sólida que a nossa, bem mais sólida que a nossa. Eles questionam tudo, menos a democracia, certo? Ninguém lá ameaça a democracia assim, à torta e à direita, não. Se fizer, sofre muitas restrições, certo? Um candidato lá, um presidente, nunca publicamente vai dizer que duvida do processo democrático dele, nunca. Tem coisas, pessoal, que não são somente simbólicas, são simbólicas, mas o simbolismo é bastante importante. Por exemplo, quando nós temos 2 candidatos lá a presidente, um democrata e outro republicano, e o democrata ganha, o republicano, em seguida, dá um telefonema e diz, meus parabéns. Ah, que bobagem isso, ele só está dando uma de cavalheiro. Não. O republicano ganha, o democrata telefona para ele e diz, meus parabéns. Qual o simbolismo disso? Ele está dizendo, eu reconheço que eu perdi e não estou duvidando do processo democrático. É isso que significa. Eu perdi, mas a democracia ganhou. Não foi você só que ganhou, foi a democracia. O voto das pessoas estão valendo. Então, existe um simbolismo nessa coisa de telefonar para o presidente e dar os parabéns para ele, reconhecendo que perdeu. Ele reconhece que perdeu, mas ele está reconhecendo também que a democracia está ganhando. Ele tem chance outra vez, se ele quiser se candidatar. Agora, se a pessoa começa a dizer que o processo democrático do lugar dele, que ele se candidatou e ainda ganhou, é falho, tem falcatrua, aí, meu amigo, é um negócio complicado, né? E sem provar, o que é pior, né? Bom, pessoal, como eu falei, eu acho que vamos até aqui. Eu abro aí para perguntas, para questionamentos ainda. Maria Paulina, a magistratura estava limitada aos filósofos? De jeito nenhum. Eram as pessoas do povo mesmo, da sociedade, alguns que tinham talvez mais um conhecimento, mais um estudo, que se interessava até, que tinha tempo, né? Na sua maioria eram aristocratas que tinham tempo para participar disso, mas os filósofos não se interessavam muito por isso não, viu, Maria Paulina? Eles preferiam filosofar. Ainda bem, né, que a gente ganhou um Platão, ganhou um Aristóteles, ganhou um Sócrates, e eles não estavam muito preocupados com a política, não. Pelo menos não dessa forma, né, eles estavam preocupados em teorizar sobre a política, mas nessa participação direta. Platão odiava a democracia, a gente vai falar disso quando falar do livro lá. Platão achava que a democracia não funcionava, não dava certo, e ele dizia por quê, não era só uma questão de gosto, né? A gente vai falar disso quando falar do livro. Pessoal, o que mais? Perguntas, comentários, pode abrir o microfone aí, se quiserem. Faz isso mesmo? A gente fica aqui. Pessoal, a gente para aqui. Bom, então eu vou entender que isso é um sim, certo? Então, obrigado, pessoal, valeu. Tem alguém abriu o microfone aí, quem foi? Foi, professor, no caso, o senhor vai colocar esses slides no Swap? Alguma coisa, ou então Já está, Tereza.
É porque eu queria perguntar uma palavra que eu olhei no livro, mas não entendi até agora. Aí, eu tô com o livro aqui aberto. Peraí, deixa eu ver aqui, professor. Gente, peraí. Qual é a palavra? Eu ainda lembro de ter lido esse livro, professor. Eu li mais pra... Ah, tá aqui. Que Sócrates diz que propõe, por isso ele propõe uma Maiêutica. É isso, professor. Maiêutica. Maiêutica, certo. Eu vou falar disso quando a gente tratar do livro, mas eu posso adiantar para você, certo? Eu acho que eu devo ter falado disso no primeiro ano, mas vamos retomar. A maiêutica era o método de Sócrates. Você sabe que Sócrates não escreveu, né? Ele não escreveu nada. Não se tem obra escrita de Sócrates. A gente sabe de Sócrates quem escreveu sobre ele. Um deles é Platão. Não é o único, mas Platão é um deles. E Platão diz que o Sócrates tinha 2 métodos de filosofia. Tinha 3, mas 2, na verdade, eram a base desse outro. O método dele era dialética. Deixa eu fechar aqui para ficar só a minha imagem aqui. Vixe, Maria. O método dele era dialética. E o que no caso de Sócrates, tinha a ver com diálogo mesmo. É filosofar através do diálogo. Só tem uma maneira de eu expressar o que eu estou pensando, dizendo. Certo? Eu posso dizer falando, eu posso dizer escrevendo, mas no caso de Sócrates, ele confiava na forma falada. Platão gostava da forma escrita. E a base da dialética de Sócrates era a maiêutica e a ironia. A maiêutica é o que ele chamava de parir ideias. Maiêutica vem do grego, eu não sei se é maiê, que é parir. É o ato de parir mesmo, criança. Então, ele se considerava um parteiro de ideias. Ele tinha capacidade de extrair ideias da cabeça das pessoas. Veja, ele não está dizendo que ele colocava a ideia na cabeça das pessoas. Ele estava dizendo que ele tirava ideias que já estavam na cabeça da pessoa, mesmo que elas não soubessem que tinham. Então, como é a técnica da maiêutica que Sócrates fazia? Através de perguntas. Ele fazia uma pergunta aqui, fazia uma pergunta ali, a pessoa ia respondendo, daqui a pouco a própria pessoa chegava a uma conclusão e dizia, poxa, eu cheguei a essa conclusão. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Aí, Sócrates dizer, porque você sabia disso, você é capaz de pensar sobre isso, só que você não sabia que sabia. Então, maiêutica é isso, é a técnica que Sócrates desenvolveu de fazer a pessoa colocar ideias para fora, de parir ideias. A mãe de Sócrates era parteira. Se você leu o livrinho lá, você viu que fala sobre isso, certo? Mas a gente vai retomar isso, certo? Tudo bem, Maria Teresa? Entendi, professor. É porque eu estava lendo e pensando, e ao mesmo tempo pensando, porque se a gente for pensar um pouquinho, às vezes num debate, é interessante porque ele nunca vai responder, ele nunca respondia, como ele mesmo dizia, ele nunca respondia uma pergunta diretamente, ele sempre fazia perguntas para a pessoa que lhe perguntava. Ela mesma encontrar. Aí, no caso, ele sempre... E ele disse que o que irritava as pessoas nessa brincadeira toda era o fato dele dizer que não sabia. Era porque ele não assumia que sabia de nada. Que, ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Eu gosto de pensar sobre paradoxos porque eles sempre nos levam
a um passo a mais, digamos assim, porque se você quanto mais estuda, mais sabe que não sabe, porque como assim você não sabe se você estudou? Sim. Que é o caso dele. Então, eu achei bastante interessante essa coisa dele de responder perguntas ou contar histórias ou responder, fazendo com que as próprias pessoas falassem. Ele não falava quase nada, né? Só em sentido de... É porque essa frase de Sócrates, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Ele, no fundo, ele quer dizer o seguinte: é a maneira como as pessoas encaram o conhecimento. Conhecimento não é somente uma coisa que a gente possui. Ah, eu possuo esse conhecimento, eu sei disso. Primeiro que o conhecimento é dinâmico. O que você sabe hoje pode não valer para o futuro, pode ser que não sirva para nada no futuro. Ah, eu sei disso, sim, mas serve para quê? Para nada. Então, tem um lado do conhecimento que é sempre a reciclagem, né? A gente sempre ficar aprendendo coisas novas e aplicando de formas diferentes. E segundo, que o que, na verdade, ele quer dizer é a capacidade de pensar e de aprender que é importante, e não saber de uma coisa propriamente. Isso é que eu acho interessante. Então, para ele, o conhecimento era, tipo, a capacidade que eu tenho de fazer um jarro. Eu sei fazer um jarro. Ah, mas eu não tenho barro aqui agora. Qual é o jarro que você vai fazer? Não importa. O que importa é que eu sei fazer um jarro. Se você me der o barro agora, eu faço um jarro. Se você me der depois, eu faço de outra forma. Se você me der amanhã, eu faço um jarro de outra forma. O que eu tenho, na verdade, é a capacidade de fazer o jarro. Eu não tenho o jarro em mim. Eu não sou o jarro, eu não possuo o jarro dentro de mim. Eu sei a capacidade de mexer com isso. Então, ele está dizendo que ele só sabe que nada sabe porque ele não tem o conhecimento com ele. Né? E tem uma parte política aí, ele está falando isso contra os sofistas, porque os sofistas vendiam uma técnica, diziam que vendiam conhecimento. Ele não, ele disse, eu não posso vender aquilo que eu não tenho. O que eu tenho é minha cabeça para pensar e você também tem. Agora, a diferença é que eu sei usar bem o meu raciocínio e você está precisando aprender. Mas isso não é saber, isso é ter a capacidade de saber. Entende? Isso é meio complexo, mas o que Sócrates queria dizer é isso. Só sei que nada sei é dizer, eu não possuo conhecimento, eu possuo a capacidade de possuir conhecimento que todo mundo tem. Basta se esforçar, basta fazer as perguntas certas, basta juntar Lé com Cré, né? 1 mais 2 mais 3, que você chega lá. Beleza? Então vamos parar aqui por hoje, certo, pessoal? Eu vou tentar hoje ainda já deixar certo com vocês, para a gente marcar o nosso próximo encontro, para não ficar muito distante desse, a gente não ir perdendo muito o vínculo, o raciocínio. Vou arriscar aqui, lá para quarta-feira, a gente consegue fazer outro encontro, se depender de mim, certo? A gente vai negociando aí. Beleza, pessoal? Beleza? Bom, então vamos ficar por aqui. Obrigado. Valeu. Obrigado por vocês terem participado. E